Uma das coisas que vocês mais gostam que eu faço aqui no canal são os risotos. Hoje eu vou te ensinar a fazer um risoto de queijos. Não é 4, não é 5, não é 6, é de queijos. Vamos lá? Olá, tudo bem? Eu sou o chefe Guilherme Guzella e hoje eu quero te ensinar a fazer um risoto extremamente saboroso, fácil de fazer e que, lógico, você pode mudar os ingredientes de acordo com o que você tiver na tua casa. É um risoto de queijos. Eu vou utilizar 3 queijos aqui e vou te explicar o porquê dos queijos que eu estou utilizando. Mas se você não tiver um deles na tua casa, você pode substituir sem problema nenhum. Bom, você já sabe, eu já te ensinei a fazer receita básica de risoto, tá aqui em cima, mas vamos lá. A base do risoto são 5 etapas: sofrito, tostatura, esfumatura, cotura, mantecatura. Então, vamos passo a passo entendendo para a gente poder fazer ele. A primeira coisa que a gente precisa fazer é o sofrito. O sofrito é um refogado. A gente vai refogar então cebola. Deixa eu começar aquecendo a minha panela e a gente vai refogar a cebola que está picada menor do que o grão de arroz, para que a gente deixe ele bem saboroso. Para isso, a gente vai colocar um fiozinho de óleo, pode ser até um pouquinho mais. E se você quiser, aqui tem um toque legal. Dá para colocar até um pedacinho de manteiga. O óleo ajuda a manteiga a não queimar. E daí ele fica mais gostoso, tem o sabor da manteiga, mas o óleo não deixa ela queimada. Agora, assim que ela derreter, a gente coloca a cebola para refogar. Olha ali, ó, manteiga derretendo, agora está na hora da gente colocar a cebola. Eu tenho aqui, ó, mais ou menos aqui, para essa proporção que eu estou fazendo para 2 pessoas, uma colher ou 2 colheres de sopa, de cebola. E a gente vai refogar ela até ela ficar transparente. Não precisa mais do que isso. Essa é a etapa do sofrito. Sofrito é o refogado para a gente poder preparar o nosso risoto. Cebola refogada, e ela não precisa mais do que isso, ela só precisa ficar transparente. Tá na hora da gente colocar o arroz. E o arroz que a gente usa, você já sabe, é o arroz arbóreo ou arroz carnaroli. E eu gosto de colocar na proporção que o italiano põe, que é mais ou menos uma mãozada por pessoa. Ó, até sobrou um pouquinho aqui, vou até botar mais um chorinho, mas é uma mãozada por pessoa, é o suficiente. Se você não quer fazer na mãozada, você pode fazer 100 gramas por pessoa. Ou seja, 1 quilo de arroz dá para mais ou menos 10 pessoas para fazer um almoço bem razoável. Essa é a etapa da tostatura. A gente vai dar uma ligeira refogada no arroz, sem deixar ele queimar, sem deixar ele ficar escuro, só para ele poder ficar um pouquinho mais transparente. E depois a gente vem com a esfumatura, que é colocar o vinho. Grão de arroz ligeiramente transparente, não precisa ser mais do que isso, eu sei que é difícil de você conseguir ver aí na câmera, mas não precisa ser mais do que isso. E agora a gente vai colocar o nosso vinho. Eu tenho aqui mais ou menos 120 a 140 ml de vinho branco seco, importante que seja seco. E ó, por que chama esfumatura? Ó, esfumar, essa aí é a fumacinha dele ali, ó. Essa quantidade de álcool que tem ali ajuda o risoto a ficar mais cremoso. Então é muito importante que você coloque aqui a bebida alcoólica. Olha a esfumatura. Assim que ela terminar de absorver, a gente vai continuar com a etapa da cotura, que é o cozimento. Vinho evaporado, agora eu tenho aqui, ó, um caldo de legumes. Pode ser um caldo de frango, pode ser um caldo de carne, mas como eu estou fazendo um risoto de queijos, o de legumes vai melhor. E eu vou colocando agora, ó, o caldo aos poucos. De preferência o caldo quente, o meu tá morno aqui, ele não tá bem quente, mas de preferência o caldo quente. Se você estiver fazendo uma quantidade maior, bem quente mesmo. E agora a gente vai cozinhando aos pouquinhos. De quando a gente colocou o vinho para frente, agora ele vai mais ou menos aqui uns 18 minutos cozinhando. Nessa etapa, agora, eu coloco já o queijo gorgonzola, que é um queijo que ele vai derreter e deixar ainda mais saboroso o nosso risoto. Se você tiver outros queijos mais fortes, como é o gorgonzola, você pode colocar nessa etapa. Eu vou colocar aqui gorgonzola, provolone e parmesão, que são 3 queijos que eu acho super legais para poder fazer esse tipo de preparo. O gorgonzola tem um sabor mais apimentadinho por causa do mofo azul que ele tem. O provolone tem um sabor defumado e o parmesão tem uma picância e um salgadinho bem interessante. Se você quiser colocar outros queijos, tranquilo. O que eu não recomendo é que você coloque
queijo prato, queijo mussarela ou mesmo um queijo processado, como queijo cheddar, aqueles de bisnaga que a gente encontra por aí. Agora é só a gente ir cozinhando, eu vou até baixar um pouco o fogo aqui e a gente vai cozinhando ele pouco a pouco. Os outros queijos vão entrar só no final. Então agora ele vai uns 15 minutinhos cozinhando aqui, para daí a gente chegar na etapa final. E olha lá, o risoto já está praticamente cozido, eu experimentei, é sempre bacana você fazer isso aqui, ó. Pega um grãozinho, experimenta, ele está no ponto, tá al dente, como a gente deve deixar o risoto. Al dente não é cru, ele tem que estar firminho por dentro, tá? Por isso que escolher o arroz certo, o arbóreo, tudo direitinho é muito importante. Agora veja, ele ainda tá cremoso, deixa eu até baixar um pouquinho o fogo. Ele ainda tá cremoso aqui, ele não tá seco, isso é uma coisa importante. Agora, a gente já passou pelas 4 etapas. Sofrito, tostatura. Sofrito é quando a gente colocou a cebola, deu aquela refogada. Tostatura, a gente colocou o arroz, também deu aquela refogada. Esfumatura, colocamos o vinho. Cotura foi com o caldo que eu tenho aqui e a gente colocou o gorgonzola para dar sabor. Agora, nós vamos para a quinta etapa, que é a mantecatura. É importante que o risoto esteja cremoso, como o que você está vendo aqui, ó. E agora, a gente vai colocar manteiga, mais ou menos aqui, você pode calcular 30 a 40 gramas de manteiga por pessoa. Então aqui eu estou colocando em torno de 80 gramas de manteiga. A gente vai deixar essa manteiga derreter. Mantecatura não tem nada a ver com colocar manteiga, até porque mantecare é o processo de você bater ele. Você já fez manteiga em casa? Você faz manteiga pegando creme de leite e batendo ele, ou a nata, né? Até que ele vire manteiga. Então, ó, coloquei ele ali, desliguei o fogo porque já derreteu a manteiga e agora a gente vai colocar os outros 2 queijos que a gente quer dar sabor. Queijo provolone, pode botar aqui para essa quantidade em torno de 70 gramas e queijo parmesão, também em torno de 70 gramas. Nossa, quanto queijo! Sim, é risoto de queijo, pô. É para ficar gostoso, é para ficar extremamente saboroso. E agora entra o processo de mantecatura, que é bater o risoto. Eu faço aqui, ó, mexendo a panela para um lado e as minhas mãos para o outro. Mas se você não conseguir, não tem problema. Deixa a panela parada e, ó, só mexe aqui, ó. Mexe com vigor, como se você estivesse batendo um bolo, fazendo alguma preparação com bastante vigor para que ele possa deixar bem cremoso. Eu ainda mexo aqui, ó, porque ele vai ser mais rápido ainda de fazer a mantecatura. E olha lá, aí você vai dizer pra mim assim, precisa colocar creme de leite, alguma coisa assim no risoto? Não precisa, né? Olha como ele fica cremoso, tem que bater ele assim, ó. Aí, ó. É essa batida que vai deixar ele cremoso desse jeito. E agora, para finalizar, um pouquinho de salsinha. Toma cuidado, não coloca demais. Aquela mexida básica. E como eu coloquei vários queijos aqui, tem que tomar cuidado com o sal. Então, dá aquela experimentada básica para você saber se tá legal. No meu ainda cabe um pouquinho de sal, bem pouquinho. Dou aquela última mexida. E tá na hora da gente colocar no prato, para ele ficar bonitão. Segura aí, 2 segundos, vinhetinha do Batman, e eu já volto com o prato pronto e com uma dica de harmonização, para você saber como que ele pode combinar com outros pratos. Segura aí. Quando você vai escolher o prato, uma dica, escolha um prato que contraste com a cor do que você está preparando. Se eu colocasse num prato branco, ia ficar feio. E olha lá, ó, o nosso risoto no nosso pratinho. E tá aqui o nosso risoto de queijos. Você vai fazer com os queijos que você mais gosta e deixar ele delicioso. Com toda essa técnica que eu te ensinei, você consegue fazer qualquer risoto. Eu já te ensinei outros risotos aqui no canal. Daqui a pouquinho, assim que terminar o vídeo, vai aparecer os cards aqui com alguns risotos para você também preparar. Agora, se você gostou desse vídeo, gostou desse risoto, além de você fazer ele, compartilha ele com alguém que possa aprender e querer fazer em casa também. Mas também já deixa o teu like aqui, se inscreve no canal e também ativa as notificações para você nunca perder quando sai vídeo novo. E eu, é óbvio, vou experimentar o risoto que tem aqui. E para você, eu desejo um bom apetite e vai cozinhar! Que delícia!